Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Então vamos hoje, para mais uma aula de língua portuguesa, lá na apostila universitário número 3, tá? Então lá na página 15, a gente vai abrir lá e a gente vai ver a historinha aí, né? Então observe bem essa historinha, todos os quadrinhos, todas as imagens, todas as informações que tem pra gente, então, conseguir responder as perguntinhas, tá? Então a primeira perguntinha é: qual é a personagem principal da história? Então, observem bem aí. Então, quem que é o personagem principal dessa história, né? Sobre quem que tá falando mais, né? Quem aparece mais vezes aí? Bom? Agora, em que lugar a história acontece? Então, aonde que vocês acham que está acontecendo isso, né? Em alguns balões, podemos notar um ponto de interrogação e um ponto de exclamação. O que isso significa? Então, o que está significando aquilo, né? Assinale e depois explique como você chegou a essa conclusão. Então, é só você fazer um xizinho primeiro e depois vocês vão explicar, tá? Então, ele significa alegria e encanto, raiva e irritação, espanto e dúvida ou desinteresse e despreocupação. Então, o que significa esses pontinhos aí? Lá na imagem lá. O que está acontecendo nessa imagem? Tá? Prestem bastante atenção para vocês responderem. Volte à história em quadrinho e observe as expressões no rosto da personagem Chico Bento. Que emoções são essas? Então, anotem aí, então, quais são essas emoções que ele está sentindo. O que você acha que ele está sentindo quando ele faz aquelas expressões? Tá? As histórias em quadrinhos são constituídas de texto verbal, palavras e frases, e de texto não verbal, que são os desenhos, cores, formas e ilustrações. Tá? Que recurso não verbal foi utilizado na história? Então, a gente não utilizou textos aí nessa história em quadrinho, né? A gente usou um outro recurso para a gente contar essa história. Quais foram, então, esses recursos que a gente contou essa história, né? Cite algum quadrinho que mostre isso, que a gente não utilizou a escrita, mas a gente usou alguma expressão, algum exemplo, né? Algum desenho, alguma cor, alguma forma, alguma ilustração. Para que você entenda essa história em quadrinho, é necessário que faça uma observação detalhada dos desenhos das pegadas. Observe, então, os rastros ou pegadas de algumas personagens da história e escreva o nome delas, que poderiam ter passado por ali, conforme a imaginação de Chico Bento. Então, olha aí a imagem A. Tem algumas pegadas aí. Então, quem poderia ser, né? Quem que o Chico Bento achou que era, né? Quando ele observou essas pegadas. No último quadrinho, você pode observar que Chico Bento saiu correndo e deixou um rastro enorme. As outras personagens da história acharam que esse rastro poderia ser de quem? Quem que eles imaginaram lá? Então, observem lá no último quadrinho, né? Quando o Chico Bento saiu correndo, né? Ele deixou vários rastros. E daí os outros personagens da historinha, eles ficaram assim, com uma expressão assim, bem, assim, meio que assustada. Acharam que poderia ser quem? Olhem lá na imagem, na imaginação deles lá. Mas será que realmente essas pegadas eram de seres folclóricos? De quem mais poderia ser? Observe mais uma vez as pegadas e agora vocês tirem suas conclusões de quem seria de fato esses rastros. Então, para cada pegada, vocês vão colocar de quem vocês acham que poderia ser essas pegadas. Mandem foto, qualquer coisa, tirem as dúvidas com a Pro, mandem mensagem, tá bom? E eu quero depois ver todas as atividades prontas, mandem foto para a Pro.